Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a circulação do sistema circulatório ou também conhecido como sistema cardiovascular. Bom, o sistema circulatório ou cardiovascular, ele vai ter por função fazer o sangue circular por todo o nosso organismo. No organismo humano, como em todos os animais vertebrados, a circulação do sangue ela é feita por meio de um sistema fechado de vasos, cujo centro funcional vai ser o coração. O coração humano é um músculo encerrado em um saco fibroso chamado de pericárdio. Ele encontra-se dividido em dois conjuntos independentes, dois átrios e dois ventrículos. O coração pesa, em média, 300 gramas. Sua contração é rítmica, em média de 72 vezes por minuto, no estado de repouso, e o sangue vai circular pelo corpo em aproximadamente 1 minuto. Vamos falar agora um pouquinho sobre os vasos sanguíneos. Bom, a distribuição do sangue no organismo é feita por uma rede extremamente ramificada de vasos, que são os vasos sanguíneos, e eles estão divididos em 3 categorias: artérias, veias e capilares. As artérias são vasos por meio dos quais o sangue sai do coração. Elas vão se ramificar em vasos de menor calibre, constituindo as arteríolas. Têm paredes suficientemente resistentes e elásticas para suportar a pressão exercida pelo sangue. A principal artéria do nosso corpo é a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo do coração e se ramifica em artérias de menor calibre, que se dirigem para os diferentes órgãos. Já as veias são vasos que trazem o sangue para o coração. Internamente são providas de válvulas que impedem o refluxo do sangue, ou seja, a volta desse sangue. Como as artérias também se ramificam em vasos de menor calibre, nós vamos chamá-las de vênulas. Elas têm paredes mais finas do que a das artérias, porém seu diâmetro interno é maior. O bombeamento do coração faz que a pressão do sangue nas artérias seja alta e o sangue não retrocede e não volta. Nas veias não há refluxo sanguíneo porque encontramos válvulas que se abrem em um único sentido. Já os capilares são vasos de diâmetro muito reduzido, constituindo as últimas ramificações das artérias. Eles formam redes de vasos muito finos que põem em comunicação artérias e veias. As trocas entre o sangue e os tecidos são feitas só por meio dos capilares, pois suas paredes são muito finas e permitem a passagem de moléculas. Na extremidade arterial, os nutrientes passam para as células e na extremidade venosa, as impurezas vão das células para os capilares. Em seguida, nós vamos falar sobre o sangue. Bom, o sangue ele vai ser impulsionado pelo coração, como nós já dissemos, e vai percorrer todo o corpo e tem as seguintes funções. Ele vai transportar nutrientes do intestino para todos os órgãos do corpo e suas células, também transportar impurezas de diferentes regiões do corpo para os órgãos excretores, que são, no caso, os rins, que vão filtrar o sangue, transportar gases como oxigênio e gás carbônico pelo processo da respiração, que ocorre entre pulmões e restante do organismo. Também vai ter função de defesa do organismo em razão da presença de glóbulos brancos, anticorpos e outros elementos de defesa. Vai transportar hormônios, que são substâncias produzidas pelas glândulas, cuja função é regular grande parte da nossa atividade fisiológica, e também vai fazer a manutenção da temperatura corpórea, facilitando ou dificultando a perda de calor. Bom, e qual é a composição do sangue? Ele é composto por uma parte coagulável, que a gente vai chamar de plasma, também conhecida como a parte líquida, e pelos elementos figurados, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as
Plaquetas. Bom, o plasma, ele constitui 55% do volume sanguíneo, sendo formado por água e também outras substâncias como proteínas, glicoses, sais minerais, aminoácidos, entre outros. Além disso, são encontrados no plasma também os hormônios, as enzimas e os anticorpos. Entre as proteínas encontradas no plasma, nós temos o fibrinogênio, que é importante para a coagulação sanguínea, e as globulinas, que têm função no mecanismo de defesa do organismo. Os glóbulos vermelhos também são conhecidos como hemácias. Existem em grande quantidade no nosso sangue. São células anucleadas, não vão possuir núcleo, por isso não se reproduzem e duram em média 120 dias apenas. No seu interior, nós vamos encontrar um pigmento respiratório chamado de hemoglobina, que vai ser de cor vermelha, tá? E tem função de transportar o oxigênio e gás carbônico. Na molécula de hemoglobina existe também o ferro, obtido pela alimentação. Uma importante colocação é que o nosso organismo destrói glóbulos vermelhos continuamente, mas reaproveita o ferro e as proteínas que neles se encontram para produzir novos glóbulos vermelhos a partir de células da medula vermelha dos ossos, que depois de formadas perdem o núcleo e se transformam em hemácias. E os nossos glóbulos brancos, também denominados de leucócitos, são desprovidos de hemoglobina, porém são nucleados. São produzidos na medula óssea dos ossos longos e nos gânglios linfáticos também. Eles desempenham um papel muito importante na remoção de partículas estranhas. Eles executam essa tarefa de várias maneiras. Por exemplo, na maioria deles, emite pseudópodes, que são expansões do citoplasma, e realiza fagocitose, englobando e digerindo células invasoras como bactérias. Outros atravessam a parede do capilar e fazem a fagocitose fora dele, que é chamado de diapedese. Os leucócitos têm um limite quanto ao número de partículas que podem englobar e eventualmente morrem. O pus, aquela secreção amarelada ou às vezes esverdeada que se acumula em ferimentos, é constituída em grande parte de glóbulos brancos mortos. Já as nossas plaquetas são corpúsculos muito pequenos formados na medula óssea. Elas encontram-se com a função e o processo de coagulação sanguínea, que vai depender fundamentalmente das seguintes substâncias: a protrombina, o fibrinogênio, que nós já citamos anteriormente, cálcio e vitamina K, e tromboplastina, existente em todos os tecidos e plaquetas. Certos processos alérgicos não se sabe de que forma eles reduzem o número de plaquetas a níveis baixíssimos, expondo assim a pessoa a sérios riscos de hemorragias. Quando ocorre uma hemorragia, a tromboplastina ela vai ser liberada. Na presença do cálcio e vitamina K, essa substância se converte a protrombina em uma enzima ativa, a trombina. Esta, por sua vez, atua com o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, transformando-se em fibrina, que é insolúvel e que vai constituir a rede de filamentos do coágulo. Em geral, após certo tempo, o coágulo se retrai, liberando um líquido amarelado e transparente. Esse líquido é o soro, ou seja, plasma sanguíneo sem fibrinogênio. Então, é dessa forma que as plaquetas vão atuar quando acontece algum ferimento, algum corte de dentro para fora do nosso organismo, evitando assim o extravasamento de sangue e uma possível morte, no caso por hemorragia. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, Fico aqui um grande abraço da professora, curtam aí o nosso canal e a nossa aula e até a próxima.